Bom, vamos lá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, né? Estamos na nossa terceira apresentação, nosso terceiro episódio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aposentadoria, né? Caminhos que levam à aposentadoria. Eu estou aqui com a Marcela Trept, né? Já já ela vai se apresentar. Eu inicialmente queria falar, Marcela, um pouco sobre a TWH e sobre o motivo do podcast, né? Nós somos uma empresa de gestão de saúde, né? Fazemos um trabalho para grandes empresas, né, voltado para a área de gestão, né, acompanhamento de sinistros e tal. A ideia é sempre fazer com que o nosso acompanhamento sirva como um braço direito da empresa, vamos dizer assim, né, no que diz respeito à redução de custos, né, evitar que a empresa tenha muitos gastos com planos de saúde. A gente faz com que isso seja reduzido por conta do nosso acompanhamento, né? Então, a nossa ideia principal é essa. E um dos nossos braços foi a gente montar um podcast e levar para esses funcionários, né? Inicialmente, a ideia foi essa, né? Levar para esses funcionários a possibilidade deles perceberem um pouco mais o que envolve o dia a dia deles de trabalho, né? No último podcast, por exemplo, falamos sobre amamentação, isso para as funcionárias que estão grávidas e tal, ali vão passar por isso, é importante para elas, e isso acaba mais na frente, né, até evitando, em alguns casos, que esse funcionário vá a um hospital, vá a uma consulta. E isso faz com que a gente reduza um pouco essa ida do funcionário para um hospital, de repente, desnecessariamente. Então, assim, inicialmente, a ideia foi essa, levar mais um trabalho para a empresa, né? E aí a gente expõe isso, coloca isso no YouTube também. E acabou que isso foi ganhando uma proporção, né? Isso foi crescendo e tal, e hoje a gente está fazendo o podcast para eles, obviamente, inicialmente para eles, mas também para todos os outros, né? Para todo mundo que acessar ali o canal. E eu já peço para que vocês acessem o nosso canal, né? Vai tá ali embaixo, ali depois na tela para vocês o link do canal. Acessem o canal, curtam, marquem os amigos, isso vai servir bastante para todos vocês aí, tenho certeza que isso vai agregar bastante. Tá? Então, essa é a TWH, eu vou passar a palavra para a Marcela, para ela se apresentar. Então, fala um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida, pode ficar à vontade, fale bastante, Marcela. Bom dia. Antes de me apresentar, eu já quero parabenizar a iniciativa de vocês, né? Porque, assim, quanto mais informação o indivíduo receber, mais ele consegue fazer um trabalho preventivo, né? Então, diminuir a ansiedade, saber onde buscar os caminhos, o que precisa, se autoavaliar, né? Sim. Então, assim, trazendo esse podcast com informações tão importantes em relação à saúde, com certeza vocês já estão fazendo um lindo trabalho preventivo e diminuindo, sim, essa ida ao médico desnecessária. Exatamente. Às vezes só pela dúvida, né? Por exemplo, em relação à amamentação, que a gente sabe que é um tema tão caro assim para as famílias, né? Exato. Para as mulheres, principalmente, que amamentam, mas hoje em dia a gente vê que a família participa muito, né? Os pais, os maridos, eles fazem parte hoje do processo. Hoje envolve todo o grupo familiar. Isso. Né? E então, com isso, assim, tem muitas dúvidas, muitas fantasias, né? Porque tem aquela questão da idealização, como que eu vou fazer, né? Todo o preparo, e depois vem a parte da realidade. Sim. E aí, quando a gente sabe onde buscar uma informação confiável, isso já diminui a ansiedade e já evita, né, esses deslocamentos desnecessários, né? Exatamente. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Tenho certeza que já é um sucesso. Sim, a TWH agradece. Então, agora eu vou me apresentar, né? Então, vocês já perceberam que eu gosto de falar. Fique à vontade. Eu sou Marcela Trept, psicóloga, gestalt terapeuta, que é a minha linha de atuação dentro da psicologia. Como é que é o nome? Gestalt terapeuta. E o que significa gestalt terapeuta? Então, a gestalt terapia, assim, simplificando, seria a terapia da forma, né? Então, a gente percebe o ser humano como um constante desenvolvimento. Ele não está pronto, não está acabado, né? E ele não está estático. E aí a gente vai buscando o caminho do autoconhecimento, né? Trabalhando as relações interpessoais, relação com o ambiente, para que o indivíduo possa, nesse autoconhecimento, se perceber e fazer os ajustamentos necessários para buscar a saúde. Né? A gente trabalha justamente assim, buscando o desenvolvimento saudável do ser humano. Legal. Então, essa é a minha linha de atuação, né? Trabalhando com a fenomenologia.
É uma área da psicologia diferente da cognitivo-comportamental, da psicanálise, né? Que é bem conhecida, e a Gestalt também é uma potência aí que vem cada vez mais ganhando espaço, justamente pela sua eficácia nessa relação, né? A gente trabalha muito a relação terapeuta-paciente, relação do ser humano no ambiente que ele está inserido. E como a visão de mundo de homem da Gestalt terapia é algo que complementa, né, e faz sentido para a minha vida, eu abracei desde a faculdade. Legal isso. Então, eu me formei na UERJ em 2008. Desde que eu me formei, eu já venho atuando na parte clínica e hospitalar, né? Então, tenho uma experiência em trabalhar em hospitais de emergência aqui no Rio de Janeiro. E depois, no segundo momento da minha vida, eu fui para o interior de São Paulo, né, que eu passei no concurso da Aeronáutica. Então, trabalhei por 8 anos como psicóloga da Força Aérea Brasileira. E lá eu pude desenvolver também projetos, né, nessa área de prevenção. A gente fez um trabalho bem bacana sobre a questão também da aposentadoria, trabalhando com os militares, né? Depois desses 8 anos da aeronáutica, eu dei baixa em 2020. E aí foi uma mudança grande na minha vida, assim, porque eu terminei o meu tempo de aeronáutica, precisei mudar de cidade, né? Porque eu fui morar no interior por conta do trabalho. Você, no caso, a aeronáutica não foi de carreira, né? Que eles falam, né? Foi temporário. Foi temporário, né? Na época eu prestei concurso, mas era um concurso para ser temporário. Para ser temporário. E essa experiência... Mas são 8 anos. São 8 anos. Essa experiência pessoal já fala também sobre essa questão, né? No caso, a gente chama de reserva não remunerada. Porque eu passei por esse processo de ter uma vida ativa, né? E depois precisar me desligar daquele emprego. Exato. E que era algo assim que eu idealizei muito também, né? Então eu tenho uma identificação com a carreira. E aí a gente faz também esse trabalho, né, de se preparar então para ir para a reserva. E depois, mais para frente, eu vou aproveitar um pouquinho essa experiência para falar. Mas então, terminando esses 8 anos da aeronáutica, veio a pandemia. E aí eu estava numa transição assim de carreira, né, digamos assim, que eu saí do campo militar, me vi na pandemia, mudando de cidade, né? Então foi toda uma mudança que eu consegui passar bem, sem adoecer, justamente pelo trabalho, né, terapêutico e por fazer essa preparação, né? Porque desde que eu entrei lá na FAB, eu sabia que eu tinha um tempo para sair. E isso foi muito importante nesse planejamento, né, para depois. Então, saindo da FAB, eu continuei fazendo esse trabalho preventivo de palestras, né? Eu gosto muito de dar palestras, porque eu acho que quando a gente faz a prevenção, né, a gente não precisa depois tratar a pessoa adoecida. Exato. E quanto mais a gente trabalha assim com a massa, né, trazendo, falando para várias pessoas, então mais a gente vai divulgando esse trabalho. Eu digo que quem assiste acaba se tornando um multiplicador, né? Que aí com aquelas informações ele vai passando para outras pessoas e a gente vai ampliando esse trabalho preventivo. E aí então eu passei a fazer palestras e trabalhar na clínica. Então, hoje em dia, eu tenho um consultório em Guaratinguetá, na cidade, né, onde eu fui trabalhar, um outro em Taubaté. E como a gente está sempre buscando, né, aprimoramento, eu fiz uma outra especialização, que é em terapia familiar. Então, terminei mês passado o meu curso, né, de especialização em terapia de casal e família. E hoje estou aqui para contribuir com vocês sobre o tema. E vai contribuir bastante. Com relação a isso que você está falando, né, de pessoa se preparar, né, que eu também concordo, acho que tem que ter um preparo, né, para você parar. Assim, no teu caso, né, como militar ali, temporário, o tempo de 8 anos, de repente, é um tempo curto até para um militar ter algum tipo de problema ali, diminui, eu acho, né, menor pelo tempo que é curto. Ele está entrando, como você falou, você está entrando e você sabe que daqui a 8 anos você vai sair. Então, isso eu acho que já começa a ser um preparo. Então, isso foi um ponto interessante, assim, o que a gente conseguiu observar nesse período, né? Muitos entraram já sabendo dessa data, mas eu também vi alguns colegas que acabam ficando um pouco deslumbrado com tudo aquilo que vive lá dentro, né? Porque, assim, no caso ali, eu lidava mais com os oficiais, né? Então, dentro da hierarquia, você tem um nível de responsabilidade, de tarefas, e aí a gente acaba ficando bastante envolvido, né? Com o dia a dia muito corrido, muitas missões, tarefas. No meu caso, que eu fui morar em outra cidade, então eu morava dentro do quartel,
né? A minha residência era dentro do quartel, então eu ficava naquele mundo. Naquele mundo ali. E você lá você estava como oficial ou como suboficial? Não, como tenente, ou como oficial. Sim. Então, assim, dentro daquele mundo, se você não para um pouquinho e se dá conta de que tem um tempo, parece que vai estar muito distante, né? Sim. E aí, de repente, eu vi, assim, colegas que, de repente, chegou a data de sair, de se desligar. Desses 8 anos. E não estavam ali, não tinham feito um planejamento, né? E porque ainda tem a questão financeira envolvida também. Exatamente. Você acaba tendo uma queda ali. Tem uma queda expressiva. Se você não se prepara, né? Não já pensa num outro emprego, faz um investimento financeiro, tem uma queda. Por mais que a gente fique por um tempo com a reserva, né? Que a gente recebe de indenização, mas tem uma queda. Então, depois dos 8 anos, você ainda tem um tempo de reserva, é isso? Você ainda recebe por mais um tempo? A gente recebe um valor, né, quando termina o tempo, que seria a indenização, como se fosse nossa previdência, mas é um valor único. A gente vai contribuindo no tempo que está lá, né? Sim. E aí, quando termina esse tempo, tem um valor único de indenização que você recebe e é aquele valor que você fica, não tem mais, né? Reserva não remunerada. Então, assim, eu vi alguns colegas que não se prepararam para esse momento até adoecerem, deprimirem. Por exemplo, né, no meu campo, a gente vai como especialista. Então, eu entrei como psicóloga, e tem colegas que entram como professores, educador físico, fonoaudiólogo, né? Então, assim, depois que você sai dali, você deixa de ser militar, assim, né, na ativa, e passa a ter a sua especialização. Então, vamos dizer assim, eu voltei a ser psicóloga clínica, outros voltaram a ser professores. Então, você imagina o salário de um oficial da Força Aérea com o salário de um professor no Brasil. Tem uma diferença grande, né? Sim. E aí, se você não se prepara para esse momento de transição, além da questão financeira, tem a questão psicológica envolvida. Porque você perde o status, né? Também, se tinha um status ali enquanto oficial, enquanto militar, e agora você já não é mais, né? Então, eu vi colegas adoecerem, deprimirem, né? Vi colegas que foram para outras áreas, já estavam insatisfeitos com a sua própria área de origem, né? Especialização de origem, vi outros que foram viajar ao mundo. Mas, então, assim, isso mostra já que a gente precisa ter esse preparo, esse planejamento. Isso. E falando um pouco de estatística, né? Eu não sei se você tem essa informação, acredito que você consiga ter alguma informação a respeito. Qual é o setor, né? Qual é o setor que a gente vê mais casos? Por exemplo, a gente sabe que algumas áreas são mais propícias a você ter, até durante o trabalho, né? Problemas com depressão e tal. Por exemplo, a área médica, os empresários. Qual é a área que você considera que seja a área de maior atenção com relação ao número de depressões, a ansiedade, do pós-trabalho? Falar, pô, esse grupo aqui costuma, quando para de trabalhar, tem um número maior de pessoas que tem depressão, ansiedade. Você tem essa informação? Olha, essa informação de estatística eu vou ficar te devendo, né? Eu posso falar assim da minha experiência ali profissional, né? No campo militar, apesar de ter várias especialidades, eu digo de uma maneira geral, assim, nem tanto quanto a especialidade profissional, mas enquanto indivíduo, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de atualizar essa identidade, né? E ir para a reserva. Então, tem pessoas que continuam trabalhando, já estão aposentados, mas prestam serviço, que a gente chama de tarefa por tempo certo, né? E aí voltam a trabalhar justamente porque não teve esse preparo. Voltam a trabalhar dentro mesmo da área militar, né? Aí já não usam mais farda. Sim. Porque quando você vai para a reserva, você perde esse direito de usar a farda, mas voltam a trabalhar por um tempo, também é temporário isso. Aí ganham, acho que se eu não me engano, 30% a mais no salário, né? E continuam trabalhando dentro da área que já vinham exercendo, na maioria das vezes. Então, eu vejo assim, que é uma questão muito pessoal, sabe? E é claro que, em termos até de vida ativa, a gente sabe que tem profissões que são mais propícias ao burnout, né? À depressão, ao transtorno de ansiedade, né? Principalmente profissões que estão ligadas ao atendimento ao público, né? Eu vi muitos professores adoecerem pela questão do bullying, né? Por uma série de pressões assim, no trabalho.
Então, eu vejo que a gente precisa desse acompanhamento individual, né? Tem algumas profissões que sim vão ser mais propícias, mas, de uma maneira geral, eu procuro buscar, assim, trabalhar o indivíduo, sabe? As Sim. suas relações, porque a maneira como a pessoa lida com a aposentadoria é um reflexo da vida inteira de trabalho, né? Então, assim, a gente vê que tem pessoas que conseguem trabalhar, mas não perder os vínculos, né, com a família, tem seu momento de lazer preservado, consegue conciliar, né, Uhum. trabalho e vida pessoal. Outros mergulham ali no trabalho e é como se eu fosse só aquilo, né? Uhum. Eu só sou médico, só sou militar, eu só sou engenheiro, e a família às vezes perde um pouco do vínculo, né? Uhum. Então, e esses vão ter mais dificuldade de fazer a É, transição, né? sim. E aí, já aproveitando esse gancho, pensando nisso, desde 1950, nos Estados Unidos, já se tinha um programa Uhum. para um sistema, né, de aposentadoria que trazia informações sobre pensões e direitos para os funcionários, né? Mas pensando mais na questão financeira, assim, tentando preparar o indivíduo para a queda, né, para a Sim. mudança ali É. do financeiro. E aí depois, né, ao longo da história, a gente vê que esse sistema ele se amplia um pouco mais, ainda nos Estados Unidos, para preparar os indivíduos assim para a vida inativa. Porque se tinha uma associação de que a aposentadoria era igual à inatividade. E aí a gente vem evoluindo, né, ao longo da história e percebe que hoje em dia se aposentar não é mais sinônimo de inatividade, né? É um marco até para o envelhecimento, Sim. mas, né, não significa que acabou, né, que a vida está ali. Até se a gente pensar em termos assim de tempo de vida que nós temos agora, a gente vive muito mais, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, uma pessoa que vive até os 80 anos, vou pegar o caso ali, um exemplo de um militar, né? Que geralmente entra cedo para a vida militar, Aham. né? Mais ou menos por volta dos 45 anos ele estaria se aposentando. Então, quase metade da vida dele ele vai Tô ter de trabalhando. reserva, né? É. Metade da vida trabalhando, A metade outra da metade vida é. em casa, Isso. aposentado, né? Então, assim, como que eu vou atribuir que esse tempo todo de vida vai ser inativo? Pelo contrário, a gente vai ter que buscar uma nova função, uma nova atividade, né? Tanto que em 1994, no Estatuto do Idoso, a gente já tem lá no artigo 28, prevendo que os indivíduos sejam preparados 2 anos antes do tempo da sua aposentadoria para fazer essa transição. É isso, é uma informação extremamente importante. Isso você está falando também da área militar, É assim, ou de um modo de geral? um modo geral, De no um modo Estatuto geral. do Idoso aqui no Brasil, a gente já tem É. essa orientação, né? Sim. Tanto que as empresas passaram a fazer programas de preparação para reserva, para aposentadoria. Dentro da aeronáutica, a gente tem um programa que é desenvolvido pela assistência social, né? Fazendo esse trabalho aí de 2 anos antes do que está previsto para a reserva, a pessoa já tem o direito de participar desse programa, e aí eles fazem um trabalho multidisciplinar até, né? O serviço social é o responsável, mas eles sempre convidam outros profissionais. Eu até tive uma oportunidade de fazer parte de um grupo desses para fazer esse trabalho ali, às vezes dura uma semana, um mês. Já tem bastante tempo, eu não vou conseguir lembrar exatamente o tempo que dura esse programa, mas assim, prevendo a questão da saúde emocional, da saúde física, da questão financeira, né, tudo para que a pessoa consiga fazer essa transição da maneira mais saudável possível e não Sim. volte a trabalhar, né, Sim. pela dificuldade emocional, por exemplo, de ficar em casa, de estar com a família, né, de voltar para a rotina diária. Sim. Eu acho assim, que a pessoa quando vai parar de trabalhar, acho que o primeiro aspecto que a gente leva em consideração é o aspecto financeiro, vamos dizer assim, né? Acho que juntamente com o emocional, né? Com o psicológico. Né? Então, assim, levando para o lado psicológico, o funcionário que vai parar de trabalhar, que ele vai se aposentar, ele vai olhar se ele tem dinheiro para viver o restante da vida e vai tentar esclarecer, fazer uma autoavaliação de o que ele pode fazer depois que ele vai se aposentar, né? Na maioria das vezes, eu acho que pelo que eu observo, acaba que ele não para de trabalhar. E eu acho que isso é legal.
né? Porque ele vai ter uma outra rotina, ele não vai estar em casa ali, pô, olhando pro teto sem saber o que fazer, e aí de repente realmente vem essa, pô, caramba, ontem eu acordava às 6 horas da manhã, hoje meu despertador não despertou mais 6 horas da manhã. Uhum. E aí? Já começa cedo, né? Que já mudou, ele vai acordar 8 e meia da manhã ali e vai falar, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Se ele já tem esse programa preparado, ele sabe o que e na maioria, 99% dos casos, você vai conseguir fazer uma outra atividade, né? A pessoa que trabalhou ali a vida inteira numa fábrica, por que ele não pode depois passar a ser um consultor de alguma coisa, né? Vendedor de alguma coisa? Por que ele não pode fazer isso? Pelo contrário, eu acho que começa uma nova vida para ele, eu acho que é esse o caminho. Sim, né? E eu gosto muito de trabalhar com metáforas, né? A preparação para a aposentadoria, ela tem uma palavrinha que ela resume tudo, é o planejamento. Então, qual é a metáfora que eu uso nesse planejamento? Imagina que você é convidado para uma festa. Sim. Né? Então, quando você é convidado para um evento como uma festa, primeiro você vai saber a data, né? Então, qual é a data da festa? A partir do momento que eu sei a data, eu vou olhar o meu calendário, a minha agenda e vou ver se eu consigo conciliar, se eu posso aceitar aquele convite, né? Então, aí eu já vejo a data, qual o horário, qual o local, qual a vestimenta adequada para aquele evento. Eu vou acompanhado? Eu vou sozinho? É um aniversário? Tem que levar um presente? Então, tem todas as etapas, né, a serem cumpridas para eu ir para um evento simples de uma festa. Sim. Né? Então, isso exige um planejamento. Se eu busco essas informações e me organizo, eu vou aproveitar essa festa da melhor maneira possível. Sim. Né? Agora, se de repente eu estou em algum lugar, aquelas pessoas que estavam comigo são convidadas para uma festa e eu vou junto, eu vou chegar despreparada. Né? Vai chegar com um traje diferente, vai ficar meio assim. Então, assim, para a aposentadoria, a gente pensa da mesma forma. Primeiro de tudo, quando que isso vai acontecer? Né? Aí eu penso, qual a idade que eu vou estar? Porque isso é um fator importante. Né? Então, assim, como que eu quero chegar lá? Qual é o meu estado de saúde? Então, tem algumas ações que eu vou precisar ter já na vida ativa. Então, se eu quero chegar na minha aposentadoria com saúde para curtir meus netos, para viajar, eu preciso já, né, cuidar dessa saúde. Eu preciso fazer esse planejamento para justamente me preparar. Então, sabendo que eu vou ter saúde, sabendo da minha idade, a minha vida não vai acabar ali. Então, como que eu sigo a vida depois de estar aposentado, né? Isso é um impacto importante, como você falou, dessa rotina. A rotina vai continuar, mas se eu não planejo essa rotina, eu fico perdido. A questão do despertador, né? Então, a gente organiza nosso relógio biológico. Quem trabalha ali todos os dias nem precisa de despertador. Exatamente. Né? E aí, se agora eu não tenho mais esse marco, eu acordo e não sei o que fazer. Será que eu vou tomar café? Antes eu tomava café na empresa. E agora? Né? O pão não está na mesa. Eu vou ter que ir à padaria, eu vou comprar no dia anterior. Então, tá vendo? Tudo na vida requer um planejamento. E aí, quando eu vou fazendo esse planejamento, né, para saber qual a data da aposentadoria, o que eu quero para a minha vida, eu percebo que eu tenho dois caminhos, assim. A questão financeira, né? Desculpa. Como que vai ser o meu salário depois que eu estiver aposentada? Aí eu vejo lá, será que esse salário ele vai me permitir executar esse planejamento? Então, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu vou adequar o meu planejamento inicial ao salário que eu vou ter, ou eu vou perceber que eu preciso, né, complementar essa renda, fazer um investimento, fazer uma poupança, me planejar financeiramente para dar conta desse projeto de vida. Exato. Né? Que é uma vida que continua. Sim. Então, esse já é um caminho importante ali para começar. Exatamente. Né, a pensar. Até falando com relação à parte financeira, e isso a gente observa que as pessoas não têm o hábito de se programarem financeiramente. Né? O salário entra, o salário sai, 3 dias, a gente vê a todo momento as pessoas falando, durou 4 dias e foi embora. Né? Durou 5 dias e foi embora.
As pessoas não têm esse hábito de pegar um percentual do que ganham e a primeira coisa que se deve fazer é a pessoa se pagar, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu pego 10% do meu salário e guardo, não importa se eu não vou ter dinheiro para pagar alguma outra coisa, mas eu vou pegar 10% e vou guardar. Vou pegar 15% e vou guardar. Essa média, obviamente, que esse valor, obviamente, quanto maior puder ser, melhor. Mas também você não vai deixar de pagar uma conta importante, porque você precisa, né, óbvio que você precisa se programar para que isso aconteça. Mas, assim, existe uma série de fatores voltados para a área financeira que devem ser levados em consideração. Você bem falou. Eu vou viver de quê? Da Previdência Social? A gente sabe que não. A gente sabe que não vai. Pode até viver, mas vai ter uma queda brusca. Então, além da sua Previdência Social, óbvio, você tem que ter um outro investimento, né, uma outra previdência sua, separada. Eu coloco ali mais os 10%, 15% do meu salário. Todo mês eu guardo ali. Você precisa, numa fase da sua vida, isso é importantíssimo, né? Eu trabalhei numa multinacional de seguros e eu levava sempre isso para os meus clientes, né? Você entra numa fase, na sua fase produtiva, né? Que é ali dos 30 e poucos anos até os 40 e poucos, principalmente 50 anos, que é a fase onde você tem seus filhos novos. Você deve estar nessa fase. Sim. Que tem os seus filhos novos. E é uma fase da sua vida que você não pode errar, entre aspas. Né? Qualquer coisa que aconteça com você, que fuja do teu caminho ali de programa, principalmente financeiro, né? Como, de repente, uma invalidez, né? Como, de repente, a descoberta de uma doença, vamos dizer assim. Né? Estamos falando de seguro de vida. Sim. Né? Então, assim, se hoje você faz um seguro de vida para essa fase da tua vida, você garante a tua terceira idade, a tua aposentadoria. Mas como que eu vou fazer um seguro de vida aqui e vai garantir lá na frente? Vai garantir que você passe por essa fase. Qualquer coisa que aconteça nessa fase da tua vida, você está protegendo não só você está protegendo sua família, seu esposo, seus filhos e todas as pessoas que estiverem ali sendo beneficiadas por esse seguro. E o seu próprio patrimônio, né? O seu próprio patrimônio, porque é o que mais acontece. Né? A pessoa tem lá, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, né? Algum sinistro, alguma coisa, a pessoa começa a gastar do próprio dinheiro, depois começa a gastar o dinheiro que está investido, depois vende o apartamento, a casa, depois vende o carro, muda os filhos de escola, acaba com planos, e aí vai, né, ladeira abaixo. Então, assim, essa programação vem desde novo. Né? Exatamente. Então, assim, isso já mostra que a pessoa precisa parar e pensar. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo na vida é um ciclo. Exato. Então, vai ter começo, meio e fim. Sim. E o trabalho, por mais que a gente, já desde pequenininho, né? O que você vai ser quando crescer? A gente já vai aprendendo, sendo conduzido a buscar essa identidade profissional. Então, parece que quando a gente é pequeno, né, que está na escola, escolhe, vou fazer curso técnico, vou fazer faculdade, é para ter uma profissão, é para ser alguém na vida, né? E ser alguém na vida quer dizer que eu preciso estar trabalhando. E tendo uma renda, né, que faça jus a esse trabalho remunerado, né, que eu quis dizer. Então, assim, a gente se planeja para isso, mas a gente não para refletir que isso é uma fase da vida que vai passar. É uma fase da vida. Então, se a gente vai vivendo só nessa fase, só por essa fase, a gente esquece o que vem depois. Exatamente. E aí, assim, a gente percebe, né, as pessoas conseguem manter uma qualidade de vida durante essa vida ativa e depois, quando vai para a aposentadoria, perde essa qualidade, né? Já não consegue ter o mesmo nível, assim, de satisfação, porque o financeiro não acompanha. E aí a gente começa até a entrar nas questões psicológicas, né? Nas depressões, na tristeza, a pessoa começa a se isolar, porque ela, não posso, que agora, antigamente eu comprava sem fazer conta, agora eu preciso fazer a conta e saber se eu posso. E isso já traz, assim, uma mudança significativa no modo de ser do indivíduo, né? Sim. Então, precisa muito pensar. Hoje está tudo bem, eu estou dando conta, mas lá na frente, né? Eu tenho que fazer essa programação para a minha vida toda. Exatamente. Assim, hoje em dia, né, o fator... O que vai definir inicialmente a pessoa, quando vai se aposentar, ela vai ver se ela tem dinheiro para parar. Né?
eu tenho dinheiro para parar? Uhum. E aí vem a figura do consultor financeiro, que hoje em dia, fazer uma consultoria financeira, na maioria dos casos, o consultor não te cobra nem para fazer a consultoria. Quem vai pagar são as operadoras que vão levar o serviço para você, que vão pagar ele. Então, assim, hoje em dia é muito tranquilo você chamar um consultor financeiro para ele fazer a conta de quanto que você precisa para manter a sua vida funcionando. Uhum. Porque lá na frente, o dinheiro que você acumulou durante a tua trajetória vai trabalhar para você e você vai ter a tranquilidade de falar assim, paro ou não paro. Sim. Se eu parar, eu estou tranquilo. Esse mas eu não não é quero o marco, parar. né? Exatamente. Então, assim, o que você precisa, o que você, inicialmente, falando em linhas gerais, o que você precisa levar em consideração? Olha só, eu vou parar de trabalhar, eu preciso juntar. Eu tenho de despesa hoje R$5.000. Eu pago plano de saúde, eu pago conta de luz, conta de água, conta de telefone, eu tenho 5 mil de despesa. Quanto que eu preciso ter guardado para que quando render 1%, vamos colocar uma previdência, um investimento básico aí rendendo 1% ao mês. Uhum. Quanto que eu preciso ter para que o rendimento de 1% pague essa despesa? Uhum. Eu preciso ter 50 mil, 500 mil. Eu preciso ter 500 mil guardado para que pague as minhas despesas. Então, durante a minha vida toda, eu fui juntando dinheiro e hoje eu tenho tanto e esse valor vai pagar isso. E aí fica uma opção, trabalhar ou não. Se eu tenho 5 mil de despesa e eu tenho 500 mil guardado, ok, eu vou me aposentar, esse dinheiro vai ficar guardado e o que render, eu pago as minhas despesas. Eu vou trabalhar? Vou trabalhar. Quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar... Esse dinheiro vai servir para você aumentar a tua... Daqui a pouco tu está pagando, além das tuas despesas, tu está pagando uma viagem por ano. E por aí vai. Sim. Então, o papel do consultor é exatamente isso. Fazer com que ele te ajude a programar o que vai acontecer na sua aposentadoria. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma carência da educação financeira. Exatamente, né? Que deveria vir desde a escola, né? Exatamente. Eu lembro, você me fez recordar um episódio, né, de uma cliente que eu atendia assim que eu saí da faculdade. Fazendo com ela no consultório, né, o planejamento dela financeiro mensal, ajudando ela a perceber, né, como que ela administra o dinheiro dela. Eu sempre faço assim, o exercício que o cliente faça, né, e eu vou só acompanhando, supervisionando. Ela colocou tudo na ponta do lápis. Só que ela era uma pessoa que trabalhava fora de casa e tinha um valor com a passagem dela, todos os dias. Sim. E ela fez todo o planejamento bonitinho. E eu olhei e falei, cadê? Como é que você vai para o trabalho? Tem um ônibus que te pega da empresa, né? Até brinquei com ela. Ela, nossa... Não, eu simplesmente vou. Chega no final do mês, o dinheiro não dá, eu peço emprestado para minha mãe para pagar a passagem. Eu falei, então, mas essa é uma despesa fixa. Você precisa colocar no seu planejamento. Sim. Né? Então, assim, a gente vê essa carência da educação financeira. Exatamente. Por isso que o papel do consultor é tão importante, né? Não é luxo. Não é luxo. Não é luxo. E não é caro. As pessoas precisam entender que isso não vai te onerar tanto. Sim. O que vai te onerar, que não é onerar, é fazer com que você invista, né? É o que ele vai colocar para você fazer. Você vai fazer essa previdência, você vai investir o dinheiro assim, você vai colocar o dinheiro aqui, você vai fazer um seguro de vida de tanto, que esse seguro de vida vai proteger. Se você não tiver aqui mais, ou se você não puder trabalhar mais, os seus filhos vão continuar estudando na mesma escola, vão continuar andando no mesmo carro, vão continuar tendo o mesmo plano de saúde, porque esse seguro de vida vai garantir isso. Lá na frente, depois que você parar, depois que os filhos estiverem formados, casados e tal, você vai optar por ter ou não. Hoje agora eu não preciso mais do seguro de vida, vou encerrar ou vou continuar pagando aqui, porque a hora que eu não estiver mais aqui, tem um valor lá para eles lá. As pessoas, só para a gente passar de tema, né? As pessoas têm o hábito de achar que o seguro de vida, e isso a gente aqui também leva para as pessoas esse trabalho, né? As pessoas têm o hábito de achar que o seguro de vida funciona para você, para sua família, se você faltar. Né? O seguro de vida, eu pergunto, o que você sabe sobre o seguro de vida? O que você entende sobre o seguro? Se eu não estiver mais aqui, alguém vai receber esse dinheiro aí. Eu estou valendo mais morto do que vivo. Sim. Né? Não, pelo contrário. O seguro de vida tem mais coberturas para você viva do que em caso de falecimento.
E a falta de informação é que faz a pessoa achar, né, que só vai valer um valor quando já tiver ido, né? Só para a gente finalizar, e o mais importante a se levar em consideração é que você viva uma invalidez, você está totalmente inválida. Uhum. É mais desgastante, olha só que incrível, né? A gente pensar numa situação dessa. É mais desgastante para a família ter você inválida do que você ausente. Sim. Olha só. Sim. Porque você muda todo o planejamento, toda a rotina, né? De todo mundo. Tem o desgaste emocional de ver um ente querido ali adoecido, dependente, alguém que era ativo e agora está inativo e ainda precisando de cuidados, né? Exatamente. Então, e essa falta de informação que faz com que as pessoas não optem pelo seguro de vida, pela consultoria. Exatamente. Né? E é um dos pilares só. O plano de saúde é um outro pilar que é importante ter. Seguro de vida, investimento. Tudo isso a gente programa nessa fase aí. Entendeu? E lá na frente a gente vai usar tudo isso que a gente programou. Sim. Entendeu? Vamos pular para um outro aspecto que eu acho que é o segundo, briga com o primeiro ali, com o mais importante, que é o aspecto emocional, né? Qual é o preparo que a gente precisa fazer para que essa pessoa emocionalmente, a gente já falou algumas coisas, mas vamos tentar especificar um pouco mais do que qual é o impacto emocional realmente que acontece com um funcionário de uma empresa, por exemplo, quando ele para de trabalhar. O que é limitante com relação a isso? Sim. Então, agora a gente precisa falar da questão da identidade, né? Voltar um pouquinho na historinha que eu comecei a contar, da formação da identidade profissional, né? Porque, assim, o trabalho ele tem um valor estruturante na vida do indivíduo, né? Então, norteia ele. Desde pequeno, a gente é criado já com essa ideia de que a gente precisa ter uma profissão, para ser alguém, né? Então, geralmente, como é que a gente é apresentado? Quando a gente chega num local ou chega alguém novo ali no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade. Esse aqui é o fulano, nosso advogado. Essa aqui é a Marcela, psicóloga da clínica. Então, a nossa identidade passa pela identidade profissional. Né? Então, a gente precisa ter essa referência para estar no mundo. E aí, quando essa referência, ela também é um sinônimo de produtividade, né? Então, enquanto eu trabalho, eu sou produtivo, eu sou ativo. E aí, quando eu penso em aposentadoria, inicialmente o que a gente pensa? Agora não faço mais nada. Né? Parei. E aí, esse parei, muitas das vezes, representa também agora eu não tenho utilidade. Então, esse é o primeiro impacto, né? Perceber que se aposentar não quer dizer incapacidade. Então, isso a gente precisa trabalhar, né? Perceber que eu tenho a possibilidade de continuar me mantendo ativo, né? Eu lembro, quando eu estava pensando no tema, lembrei de uma fala do meu irmão, né? Meu irmão também é militar, e a gente conversando, ele está, né, na faixa dos 40 e poucos anos, ele falou assim, eu agora vou começar uma faculdade, porque quando eu for para a reserva, eu vou estar muito jovem ainda, então eu vou continuar, eu vou dar aula, né? É isso aí. E aí, assim, isso mostra que a gente precisa parar para pensar nesse posterior, né? Uma das formas de cuidar desse impacto é fazer aquele planejamento inicial e perceber que eu ainda tenho vida, né? Às vezes é onde a vida começa até, né? Porque vai ter toda essa mudança de rotina, de convívio familiar. Então, assim, imagina uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, aqui no Rio de Janeiro, os deslocamentos, né, demoram aí 1 hora, dependendo de onde você mora, até mais. A pessoa passa a maior parte do tempo dela fora de casa. E aí, quando se aposenta, tem toda uma dinâmica, uma rotina que ela não conhecia. Tem sons que a pessoa não conhece. Né? Você está em casa, você não conhece o barulho do carro do ovo passando, porque naquela hora você não estava em casa. Exatamente. Né? Na hora do almoço, dependendo se você mora num prédio, por exemplo, invade um cheiro de comida, né, das outras residências que, naturalmente, você não sabia que existia. Então, muda tudo. Muda tudo. Essa rotina muda completamente. Tem gente que não vê o dia, né?
Sai de casa 3, 4 horas da manhã, chega no trabalho, ainda nem amanheceu, tá escuro, começa a trabalhar, sai do trabalho 5h30, 6 horas, já tá escurecendo de novo. Quer dizer, ela saiu de casa no escuro, voltou no escuro e não viu o dia passar. Exatamente. Então, assim, essa pessoa, ela vai precisar se reconectar, né? Ela vai precisar se reconhecer novamente. Então, saber quais são os desejos dela, o que agrada, o que desagrada, qual é a atividade de lazer e prazer que ela tem. Aprender a conviver com ócio, digamos assim, né? Pessoas que não sabem, não tem nada para fazer. E aquilo já traz uma perturbação, porque ela estava sempre produzindo. Então, é o momento da gente parar e agora vamos entender como é que a vida funciona sem estar no ambiente de trabalho. Exato. Como é que é ver o dia, né, a luz do dia. E às vezes eu vou perceber que eu não tenho nem roupa para estar acompanhando aquele movimento, porque eu usava o uniforme da fábrica. Sim. Tem pessoas que não sabem assim, se deslocar na cidade, porque só fazia aquele trajeto. E aí agora eu tenho que ir em tal lugar, como é que eu faço? Eu pego um ônibus, eu vou de Uber, como é que chamo o Uber? Então tem todo assim, uma maneira, uma rotina, uma forma de viver que a pessoa vai precisar redescobrir. Exato. Né? E nesse caminho ela vai redescobrir também como ela pode continuar se sentindo ativa e produtiva. Então eu para esses impactos emocionais, eu aponto muito na questão da transição. Sim. Né? De já prever, de já a gente parar esse momento e conversar, olha, daqui a tantos anos eu vou me aposentar. Como que eu quero viver a minha vida quando eu estiver aposentado? E aí, naquela questão do planejamento, eu vou ver que às vezes eu preciso de atitudes para começar agora, né? Então, assim, a referência de amigo, de socialização, muitas das vezes fica no ambiente de trabalho, né? Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar, aqui eu convivo mais com essa família aqui do trabalho do que com a minha família mesmo em casa. Sim. Então, eu vou ter que aprender a falar o que eu quero, a falar o que eu não quero, né? Me posicionar nesse meio familiar, novas formas de me socializar, né? Então, assim, eu já recomendo que quando a pessoa está no momento dela de ir para a aposentadoria, já ir fazendo a transição em que sentido? Se for possível, né? Pegar menos missões no trabalho, menos viagens. Tem pessoas que pegam, né? Fazem muitas viagens a trabalho. Então, se for possível, já ir reduzindo essa carga de viagem para ir já entrando numa rotina mais doméstica. Ficar atenta a não sair do trabalho e continuar falando só no trabalho. Buscar outras alternativas ali, né? Sim, buscar outros grupos. Outros grupos. Então, exato. Assim, começar o estudo de uma nova língua, fazer um trabalho voluntário, porque tudo isso a pessoa vai se sentir ativa e produtiva e vai dar aquela sensação de satisfação, né? Sim. Que muitas das vezes a gente encontra no trabalho. Então, essas referências, né? No trabalho, eu sou fulano, eu sou chefe, eu sou subordinado, eu sou referência em tal área, as pessoas me procuram para isso, eu tenho uma admiração. E isso tudo a gente precisa continuar tendo na vida, mas em outro ambiente. Sim. Né? A gente até entende que, assim, levando para o lado militar, né? Você falou que com 45 anos o militar já está aposentando ali, né? Está indo para a reserva. Sim. E aí vai abrir espaço para ele fazer uma outra atividade. Realmente, com 45 anos, você está na flor da idade para trabalhar. Então, eu acho que é mais tranquilo de você se encaminhar para uma outra atividade. Né? Meu irmão também fez a mesma coisa, né? Fez engenharia. Vou fazer engenharia. Pô, ele vai se tornar ali um engenheiro, de repente vai se tornar um empresário, vai ter uma loja de alguma coisa, vai trabalhar na engenharia por conta própria com uma empresa. Agora, o funcionário que vem ali, faz uma carreira numa empresa e tal, tem aquele salário mês a mês, carteira assinada direitinho, ele chega lá com 55, 60 anos, ele está ali, ele tem outros aspectos que são observados. Por exemplo, ele está velho para aquela posição que ele está. Aí ele está se sentindo velho porque ele está vendo que outros funcionários mais novos estão fazendo o mesmo trabalho que ele e mais acelerados. Então ele já... Exatamente. Então já começa ali um sentimento de, pô, eu não consigo mais fazer o que ele está fazendo. E hoje a bem da verdade é que vai chegar uma hora que se você tentar prorrogar um pouquinho mais, você vai até conseguir um pouquinho mais. Mas se você não pede para sair,
a empresa vai te tirar. Sim, sim. Ela vai chegar com alguma coisa ali, vai te chamar, vai te convidar para um jantar e tal, vai te dar um relógio bonito. É a e tal. compulsória Isso também, aí. né? E ó, daqui para frente você tá aposentado. Sim. Então, assim, é mais um motivo para você já muito antes, começar a entender que a carteira que está assinada ali, que você está tendo um salário fixo, é só um degrauzinho para o que vai vir ali na frente. Entendeu? Se é que você não tem um salário suficiente para que você aposente. Sim. Entendeu? E aí, né, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, Alexandre, a gente está trazendo aspectos, vamos dizer assim, mais negativos, né, da aposentadoria. Mas é também interessante trabalhar com os funcionários Sim. os aspectos positivos. Sim. Porque se, por um lado, eu tinha uma rotina toda voltada para o trabalho, agora o que eu preciso aprender a fazer? Aprender a administrar o meu tempo. Exatamente. Porque agora eu tenho liberdade. Uhum. Então agora eu vou escolher a hora que eu vou acordar, eu vou escolher o meu cardápio, né? Muitas empresas ali fornecem o cardápio, às vezes você quer um cardápio diferente, de vez em quando você quer sair da rotina. Então, assim, agora tem essa vantagem, né? Aquele plano que ficou adiado lá para o futuro, é o momento que eu tenho agora de fazer. Às vezes, não tive tempo de acompanhar o crescimento dos meus filhos. Mas agora eu estou numa outra fase da vida, tenho netos, eu vou acompanhar os meus netos, ou eu posso mesmo acompanhar os meus filhos na fase adulta. Exato. Tem muitas vantagens, né? Sim, com então, certeza. assim, se você se programa, você consegue extrair o melhor dessa fase, né? Pode ser a melhor idade, né? Porque aí você, por outro lado, você tem um salário, você tem uma renda, não precisa trabalhar, porque você já trabalhou a vida toda para aquela renda, é a hora de você poder investir nos seus planos, né? Nos seus projetos de vida. Exato. Então, exatamente. tem esse ponto importante também. Eu acho que estando programado, se você consegue programar, e aí o seu papel é fundamental nisso, né? Que de repente vai ser o primeiro contato, vai ser através de você, de repente, né? Com uma empresa. Sim. A empresa vai te contratar, ou o funcionário vai te chamar para fazer uma apresentação ou falar um pouco, e a partir de você, ele vai começar, de repente, a abrir a cabeça de que precisa programar financeiramente, precisa começar a pensar numa outra atividade, precisa começar a pensar numa atividade física, Sim, perceber que o trabalho não é o único fim para a vida dele. Exatamente. É só o meio, né? É o meio de se manter vivo. Exato. E agora eu vou aproveitar esse meio para ter qualidade. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, pensar na questão da saúde, na atividade física é fundamental, né? Hoje em dia a gente já tem esse trabalho nas empresas, né? Sim. Que já estão atentas, a gente sabe que quanto mais saudável, o melhor a gente vai extrair do funcionário, mas agora pensando no indivíduo, quanto mais saudável, ele melhor vai aproveitar a vida dele. Exato, né? exato. Então, chega um certo momento, uma certa idade, que mesmo a gente não querendo parar para pensar nisso, o corpo dá sinais, né? Exato. E a gente não precisa esperar esses sinais para buscar atividade física. A atividade física é para a vida inteira, né? E eu sempre recomendo. E assim, é um fator de prevenção até de saúde mental. Exato. A gente poder aprender a trabalhar nossa respiração, controle do nosso batimento cardíaco, né? Ter uma rotina de uma atividade que vai liberar hormônios, que vai trazer prazer, né? Então, tudo isso é muito importante. E isso a gente trabalha também na área da psicologia, né? Sim. Eu sempre falo assim, que são pilares, né? Que a gente precisa. A gente precisa trabalhar a relação familiar, a relação com o ambiente, a relação com o próprio corpo. Como é que eu estou cuidando dessa caixinha aqui que me permite estar vivo, né? Então, é importante a gente fazer já uma caminhada, ter uma rotina. Não preciso ir para academia para poder exercitar o meu corpo. Eu preciso me movimentar, né? Então, assim, quem mora em prédio, vamos subir de escada, né? Não vamos pegar o elevador todas as vezes que a gente faz esse deslocamento. Desce um ponto antes no ônibus do ali. ponto de casa e vai andando, né? Então, assim, eu não tenho tempo para fazer atividade. Não, tem sim. Tem sim. A questão da administração da nossa vida e do nosso tempo. Quando a gente para e coloca a nossa vida no papel, a gente vê que o tempo está sobrando. É a gente que não está sabendo aproveitar bem. Exatamente, né? exatamente. Então, é um ponto importante, assim. A atividade física, a gente coloca alguns programas, né, algumas campanhas dentro das empresas,
E uma delas, que eu acho que é extremamente importante, é a gente, quando monta um grupo de corrida, por exemplo, né, o Clube da Corrida, Sim. Promove uma corrida. Tal. Isso faz com que os funcionários, né, as pessoas criem o hábito de fazer uma atividade física em prol de um resultado. Sim. Né? Eu vou correr uma prova que vai ter da minha empresa daqui a 4 meses. Ele vai estar por 4 meses fazendo uma atividade física voltada para aquilo ali. Cara, a tendência é que ele, depois daquela prova, ele continue correndo, ele continue fazendo atividade física, porque ele acaba gostando, né? Sim. A endorfina, né? Isso. Começa a produzir endorfina e isso faz com que ele siga fazendo atividade física. Ele descobre uma nova habilidade, né? Uma nova fonte de prazer, que é importantíssimo. E até você me lembrou de um ponto que eu queria muito trazer, quando a gente fala dessa consciência e planejamento, que assim, quando você está no trabalho, né? Seja numa empresa, no campo militar, você tem um acompanhamento de saúde. Precisa periodicamente fazer os seus exames, né? TAF, né? TAF o nome? O TAF é para avaliação do condicionamento físico, mas eu digo assim, a gente, na empresa, periodicamente a gente faz os exames clínicos, totais, né? Faz o check-up. E aí a gente tem esse hábito, então, né? De, pelo trabalho, cuidar um pouco da saúde, ainda que seja só nesse momento. Mas quando a gente vai para a aposentadoria, a gente precisa manter esse hábito, né? Sim. Porque é para manter esse cuidado com a saúde. Não vai ter mais o e-mail lembrando você que você tem que passar lá no exame. Mas você tem que ter esse cuidado, né? Em saber que eu preciso manter minha rotina de ir ao médico, de fazer o check-up, de estar atento com a minha alimentação, porque não tem mais um nutricionista que faz o cardápio, como tem na empresa. Então, agora eu tenho que estar atento a isso. Então, todo esse cuidado, né? Que é o olhar para si. Sabe? Sim. É o perceber como eu quero viver a minha vida após a minha aposentadoria. Então, é uma escolha e um engajamento pessoal, assim, né? E a partir disso eu vou cuidando melhor até de quem está do meu lado. Exato, exatamente. Marcela, a gente tem algumas perguntas, né? A gente atende uma mineradora em Goiás e esses funcionários são importantíssimos para a gente, trata como se fossem filhos. Que ótimo. E eles fizeram algumas perguntas e a gente vai colocar essas perguntas, né? Antes disso, eu vou pedir para vocês não esquecerem de darem o like, sigam a gente, comentem, passem para os amigos, ajuda esse canal a crescer, porque ele crescendo, a gente tem mais informações para trazer para todos. Né? Então, assim, eu vou puxar a primeira pergunta. Como posso me preparar emocionalmente para a transição da vida profissional ativa para a aposentadoria? Você conseguiu ouvir direitinho? Sim, como posso me preparar emocionalmente para a transição, né? Foi o que a gente veio conversando até esse momento. Primeiro ponto, né? É saber que vai ter um momento... Vai chegar. Vai chegar. Então, assim, saber a sua data. Sim. Né? Sim. Então, vai lá no RH... ver a previsão dessa data e, a partir disso, fazer o seu planejamento de vida, né? Perceber como eu quero chegar lá, a questão financeira envolvida, né? Então, assim, como é que vai estar o meu financeiro? Tudo isso, fazendo uma consultoria rápida lá com o RH, são dados que você já tem, né? Sim. Você consegue ter e consegue planejar. Então, assim, perceber, né? Eu vou continuar morando na mesma cidade? Eu quero mudar de cidade? Eu quero ir para próximo da minha família? O que eu vou precisar fazer para conseguir realizar esse planejamento? Então, eu tenho ali uma etapa que é mais material, né? Vamos dizer assim, de sentar, escrever, planejar o financeiro e também planejar o meu emocional, né? Então, saber que eu preciso ir me desligando desse trabalho, dessa função. Então, eu preciso atualizar a minha identidade. Então, agora eu vou passar a ser um minerador aposentado. Eu vou querer fazer alguma coisa com esse conhecimento que eu construí durante toda a minha vida ativa. Então, agora eu vou passar a ser um consultor. Ah, não, eu fiz isso aqui, foi minha missão, mas eu não quero mais saber desse assunto. Acontece também. Sim. Então, eu vou me dedicar a cuidar da família, eu vou me dedicar a um curso de línguas, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me preparar emocionalmente no sentido de continuar ativo. Sim. Fazer um trabalho voluntário também é algo bem interessante, né? Porque a pessoa continua mantendo ali a sua liderança, tem uma rotina,
tenho uma responsabilidade, mas agora administrando o tempo da melhor forma. Né? Sim. Então, o segredo para fazer essa preparação é o planejamento. Identificar o planejamento de vida. Assim, Exato. O que você quer para depois, né? É. E aí eu vejo o que eu preciso, então, fazer desde agora para conseguir executar esse planejamento. É importante não deixar passar, né? Não deixar passar, esperar acontecer, esperar chegar próximo e agora? O que eu tenho que fazer? Já começa desde cedo a programar isso. Sim, né? Um outro ponto bacana também é conversar com quem já passou nessa transição. Né? Né? Quem já aposentou, o que fez, né? Pegar alguns casos ali que... Como que foi? O que aconteceu? O que você sentiu? O que foi importante para você? Não Exato. que a gente vá seguir modelos, mas a gente vai ter referências, né? Então posso tentar assim, esse caminho é bacana, esse aqui já vi que não deu certo. É muito legal essa troca de informações também, sim, né? Para quem já passou pelo processo. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Pode seguir a pergunta. Eu sendo jovem, como eu posso me preparar para a minha aposentadoria? Então, excelente, né? É isso aí, esse é o momento que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, é tudo que nós aplicamos aqui. Poder perceber que esse momento vai acontecer, né? Estar no trabalho sabendo que ele vai ter um fim te permite saber, assim, quanta energia você vai investir nesse trabalho. Para quem é jovem, né? Quais são os projetos que eu quero ter dentro dessa empresa? Aí a gente está falando do futuro, mas eu vou voltar um pouquinho para o presente. Porque também não pode ser algo assim ansiogênico, sabe? Então eu sei que vai acabar, eu vou ficar limitada a isso aqui. Sim. Não. Então, assim, já que eu estou jovem, vamos fazer um planejamento maior. Aproveitar o presente. Eu quero crescer, eu quero me aposentar nessa empresa? Ou eu quero outros cargos, né? Aqui me permite crescer? Isso é importante também, porque aí eu vou... Às vezes... Quando eu vou pensar lá na minha aposentadoria, eu vejo que, olha, eu preciso mudar minha trajetória do presente para estar numa condição melhor, mais favorável, né? E poder aproveitar melhor esse futuro lá na minha aposentadoria. Exato. Então, assim, é o mesmo segredo, né? Assim, a mesma regra. É parar e planejar e perceber o seu projeto de vida. O que você quer fazer? Exatamente. Quais os caminhos que você quer experimentar? Né? Sim. E aí você vai se desenvolvendo nesse sentido. Exato, exato. Vamos para a terceira pergunta. Quais são as maneiras mais eficazes de apoiar meus pais como filha durante a transição para a aposentadoria? E como eu, como filha também, posso ajudar a facilitar esse processo em termos emocionais, financeiros e práticos? Então, essa pergunta, ela, além dela estar se preocupando com a aposentadoria dela, né, num segundo momento, ela inicialmente fala da aposentadoria, do que ela pode fazer para ajudar os pais na aposentadoria. E essa pergunta foi excelente, porque traz para a gente a oportunidade de falar dessa mudança familiar. Né? Respondendo agora, assim, pensando como ela pode contribuir para a aposentadoria dos pais. Dos pais. Primeiro, assim, de tudo, eu convido ao diálogo. Poder sentar com os pais e perguntar para eles, né? Como vocês estão pensando da aposentadoria de vocês? Está chegando o momento. E aí saber deles se eles têm esse projeto de vida. Sim. Se eles ainda não fizeram esse projeto, vai ser o momento que eles vão poder parar e refletir, né? Então, assim, conversar, saber dos seus sentimentos, né? Como é que eles se sentem quando pensam em aposentar? Qual é o ideal de vida deles? Esse é um primeiro momento interessante. O segundo, que aí a gente vai aproveitar esse primeiro, é adequar o desejo desses pais e da família. O que eu já vi muito acontecer, né? A pessoa se aposenta e aí ela deseja, agora eu vou acompanhar a vida dos meus netos ou vou estar com a minha família, com os meus filhos, porque eu não vi isso acontecer, né? Enquanto eu estava trabalhando. Só que pode ser que os filhos, né, estão num outro momento de vida onde eles querem mais independência, onde eles pensam assim, meus pais agora aposentados vão viajar, vão curtir a vida, a gente vai sair, mas não quero muito que eles aqui dentro da minha casa. Sim. Então, percebe que isso já pode gerar um conflito familiar? Sim. Ou o contrário também.
eu ter a expectativa de que agora minha mãe aposentada vai cuidar do meu filho, eu vou poder estudar, fazer minha pós-graduação, e a mãe está pensando assim, não, agora eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou para um spa. Não quero saber de filho. Exatamente. E aí, assim, cada um está para uma direção contrária. Exato. E aí começa a ter o conflito, né? Porque muitas das vezes, assim, a gente tem dificuldade de falar aquilo que a gente deseja, né? Ah, não, tá óbvio. Ah, é claro que ela entendeu que eu preciso que ela me ajude. Mas se eu não falei, como que eu posso esperar que o outro adivinhe o que eu quero, né? E aí, como eu disse, então, esse segundo momento é onde eu vou aproveitar a conversa com os meus pais, né? Para adequar essas mudanças. Sim. Um outro fator importante é a questão geracional, né? Que a gente percebe? Algumas pessoas chegam na melhor idade, na terceira idade, na aposentadoria, e não têm, assim, o hábito, a convivência com as tecnologias. E ficam muito dependentes, né, dos filhos, dos outros familiares, para conseguir manejar ali, às vezes, o caixa eletrônico. Exato. Alguns aplicativos no celular. Então, a gente também precisa estar atento a isso, sabe? Enquanto filhos, é uma função poder ajudar os pais nessa transição tecnológica para que eles possam ser mais independentes e se sentirem mais seguros usando essas tecnologias, né? Então, assim, buscar a autonomia desses pais aposentados, para que eles continuem caminhando, né, sem precisar estar dependente emocionalmente ou financeiramente. Então, ajudar os pais a ter autonomia na aposentadoria é um processo importante. Isso. E até complementando, ela fazendo isso pelos pais, ela já vai estar fazendo por ela, né? Também. Sim. Já vai servir para ela lá na frente. Exatamente. Né? Então, a gente sempre ganha nesse processo, né? Exatamente. De estar acompanhando. Então, assim, a relação familiar também é um aspecto extremamente importante, né? No trabalho que você faz, você tem algum relacionado à família, você tem algum trabalho específico que você reúne a família, explica ou não? Como é que você faz esse trabalho relacionando a família a esse momento? Para alguém que vai aposentar, ou é o marido, ou é alguém próximo da família? Como é que funciona isso para você? Olha, tanto numa abordagem assim, empresarial, né, quando a gente faz uma consultoria, ou na parte clínica, é um momento que a gente pergunta assim, quem são as pessoas que convivem? Quem que você gostaria que estivesse aqui com você participando dessa preparação, né? Então, o funcionário ele vai eleger um membro do familiar, né? Quem puder vir, da confiança dele, quem convive mais com ele, para participar desse momento. E a gente pode trabalhar com dinâmicas de grupo, né? Que abordam temas, né? E contextualizando essas mudanças. E sabendo desses familiares, como que eles se sentem agora que, né, o pai, ou a mãe, o irmão, o avô está convivendo ali dentro de casa com mais tempo, mudando essa rotina. E é muito interessante esse momento que a gente junta a família, porque aí começa a vir, mas ele é muito mandão. Quem era militar, ele pensa que ainda está lá no quartel, que a gente é soldado, né? Ou então, nossa, ele não faz nada, fica o dia inteiro sentado no sofá. A gente já acompanhou casos assim, que a pessoa foi para a aposentadoria e entrou em depressão. E a família não sabia como ajudar, né? Então, dependendo ali da gravidade do transtorno, a gente vai precisar até entrar com uma avaliação clínica, médica, né? Com a ajuda de medicação e o suporte psiquiátrico. Para levantar ele. Sim, mas assim, perceber, e isso é importante explicar para a família, é uma transição. O fato de alguém deprimir quando aposentou não quer dizer que ele agora é uma pessoa deprimida, né? E que eu não, deixa ele ali porque ele tá triste, então vou deixar ele quietinho. Às vezes o que a pessoa precisa é justamente ser convidado a participar da rotina, né? Então é sempre interessante assim, esse diálogo. Não imaginar pelo outro, não fazer pelo outro. A gente tem um processo que acontece também com os idosos, né? Dessa superproteção.
Ah, não, deixa ele que ele pode se machucar. Não deixa ele mexer no fogão. Peraí, o idoso também precisa se sentir útil. Isso aí, fazer as coisas. Ele fez a vida inteira e agora ele não pode fazer? Exato. Então, com o aposentado da mesma forma. Às vezes, né, aquela esposa que ficava em casa tomando conta de tudo e o marido trabalhava o dia inteiro. Aí ele começa, então, a interagir na casa. Ela, às vezes, se sente que perdeu a utilidade. Então, percebe como que é importante a família estar participando? Porque aí quem vai precisar do suporte pode não ser o funcionário, o que aposentou, mas o familiar. O familiar, né? esposa. Para entender, então, que agora vai ser uma nova rotina. Ela vai precisar desenvolver uma outra forma de se sentir útil para poder também dar espaço para aquele membro que está aposentado, né, na família, compartilhar daquela rotina sem entrar em conflito, sem ficar disputando, né? Eu faço melhor, eu faço de tal jeito. Não, tem espaço para todo mundo. Exato. A gente precisa dialogar e entender como é que vai ficar a rotina agora, com essa convivência. Sim. Vamos para mais uma pergunta, eu acho que tem mais uma. Eu gostaria de saber como o trabalhador deve se preparar para ter uma aposentadoria saudável, que após ele se aposentar, o que ele pode fazer para manter a mente ativa? A mente ativa é, como a gente colocou, né? Buscar ver quais são suas habilidades, quais são seus gostos. Lembrei de outras situações, assim, alguns colegas como da militarismo, né? Eu acompanhei, assim, seu momento de transição. Então, eu vi colegas fazendo curso de culinária, indo para a área de investimento, fazendo crochê, sabe? Fazendo bolo. Porque a mente está ativa e está produzindo. E era algo que, às vezes, era um projeto que estava ali guardado, porque não tinha oportunidade, não tinha tempo de fazer, e agora tenho tempo. Né? Então, é poder perceber que eu continuo produzindo, continuo útil. Sim. E eu posso fazer administrando tempo, buscando uma atividade que me seja prazerosa, que não seja aquela obrigação, né? Então, é muito interessante que eu possa refletir o que eu gosto de fazer, o que eu quero. Como algo preventivo, aprender uma nova língua, fazer um esporte é sempre muito saudável. Porque aí eu vou abrindo novos caminhos ali nos meus neurônios, né? Eu vou abrindo novas sinapses e aí eu vou até prevenindo Alzheimer, né? Eu vou prevenindo demências, questões que vêm com a idade, Com a né? idade, sim. Assim, não entra na minha cabeça o fato de a pessoa passar a vida inteira fazendo uma atividade só e achar que ela só sabe fazer aquilo. Sim. A gente vê muitas pessoas falando que eu só sei fazer isso. Eu fiz isso minha vida inteira, eu só sei fazer isso. Cara, você só sabe fazer isso porque você só fez isso até agora. Exatamente. Entendeu? Então, precisa estimular. Exatamente. Né? Estimular outras atividades, Sim. né? Então, assim, participar de um grupo de caminhada, um grupo de bike. Né? Lá no interior, onde eu moro, existe muito essas atividades assim, voltadas para a natureza, né? Escalada, bicicleta, caminhada. E isso é muito, muito bacana, porque assim, você fazer uma atividade de grupo também ajuda a socializar, né? Fazer as trocas, dar continuidade a esse processo que acontecia quando você estava no trabalho, né? Então, você agora precisa buscar outras referências. E aí, desenvolver uma nova habilidade que, às vezes, você realmente não conhecia. Sim, né? Exatamente. Eu acho que isso é para se desenvolver. Né? Todos nós temos essa capacidade de aprender novas habilidades, de fazer uma nova língua. A gente tem o hábito de falar, porque... eu já estou velha para aprender uma nova língua, eu não vou conseguir aprender, que a pessoa, quando está muito nova, ela aprende com mais facilidade, ok. Sim. A pessoa, quando nova, aprende com mais facilidade, mas não quer dizer que você, velha, que você não vai conseguir aprender. Velha, né, com mais idade, Sim. que você não vai conseguir aprender, pelo contrário. E aí, os caminhos vão ser outros, né? São outros recursos. Então, o que eu trabalho muito com os meus clientes é assim, olha, a nossa memória...
ela já está muito usada. Uhum. Então, é bacana a gente ter uma memória anexa. Vamos buscar o HD, que é o caderninho. Exato. Então, de repente, para eu aprender uma nova habilidade, primeiro eu vou precisar anotar o passo a passo, né? Para memorizar, eu preciso experimentar. Então, principalmente trabalhar o medo. Né? Uhum. As pessoas têm muito medo de arriscar, de lidar com o novo. É isso Porque aí, acham que não tem esse é o habilidade. principal ponto, né? Acha que, eu não vou ter o desempenho, não não vou conseguir, eu vou atrapalhar. Eu ouço muito Exatamente. assim, as pessoas mais velhas preocupadas, principalmente com a tecnologia. Mas se eu apertar o botão aqui, eu vou desconfigurar, eu vou atrapalhar. Uhum. Gente, calma. Hoje em dia, assim, a gente consegue reverter a maior parte, né, das questões ali. Das coisas. Então, não deu certo, a gente vai tentar até aprender a dar certo, né? E ter essa paciência. Acho que, voltando até à pergunta anterior, né, em relação aos pais, acho que o fundamental é a gente ter paciência. Saber que todo o processo de transição vai ter acertos, mas também vai ter erros, né? Então, a gente está aprendendo, a gente está se reconectando. Então, vamos com calma. Nem vamos exigir tanto do outro, nem da gente. Saber que a gente pode errar. Né? Sim. E a gente só vai aprender quando a gente se permitir passar pela experiência. Vivenciar coisas novas. Exatamente. Né? Exatamente. Outro dia eu estava ouvindo esses coaches, né, que fala sobre desenvolvimento, sobre autoajuda e tal. Ele falando exatamente sobre isso, de você capacitar o cérebro a uma nova atividade, né? Que isso você traz isso desde da tua infância, da tua adolescência. Né? Quando você chega a um ponto da sua vida que você você faz uma atividade única todos os dias, que aquilo vira uma rotina, você está começando a desacelerar o teu cérebro. Né? Começa a fazer o trabalho inverso. Né? Porque tudo precisa ser usado. A partir do momento que você passe a não usar mais um lado do seu cérebro, né, aquilo ali vai começar a entrar em desuso. Sim. E realmente você vai ter dificuldade lá na frente em aprender uma nova língua, você vai ter uma dificuldade de fazer uma nova atividade, a vivenciar o novo. Né? Então, assim, ele falava que a todo momento ele fazia uma atividade diferente para estimular uma parte do cérebro, um lado do cérebro que não estava sendo estimulado. Por exemplo, coisas simples do dia a dia. Escovar o dente. A gente acorda de manhã, se a gente reparar, a gente pega a pasta de dente com a mesma mão, a gente abre com o mesmo dedo, a gente coloca na escova de dente, escova com a mesma mão, faz tudo igualzinho. Se enxugar, a mesma coisa, a gente se enxuga exatamente da mesma forma todos os dias. A partir do momento que você começa a inverter isso, a fazer de forma diferente, eu vou escovar o dente agora com a mão direita, eu vou me enxugar agora virado ao contrário, começar a andar de costas do quarto para a sala, estou dando um exemplo, né? Sai do quarto de costas e vai andando de costas, ou de olho fechado, você começa a estimular o cérebro de uma outra forma, e isso vai te ajudar muito a fazer novas sinapses, como você está falando, vai começar a desenvolver mais o cérebro. Sim, vamos fazer mais uma metáfora, né? A gente está falando aí do funcionamento neuronal. Então, imagina uma via, né? Avenida Brasil. Sim. Eu tenho ali a via principal, mas eu tenho as saídas para os bairros, né? Se aquela saída para o bairro está fechada, eu mantenho na via principal, né? Agora, do momento que aquela via principal ela se fecha, eu preciso pegar caminhos, criar novas formas de explorar aquele território para chegar onde eu desejo. Né? Então, quando você está propondo essa mudança de hábito, é como se eu estivesse abrindo vias. E às vezes tem vias que nunca foram usadas. Então, elas precisam ser mais experimentadas, mais estimuladas, para que elas, então, possam fazer parte daquele caminho. Sim, né? sim. E o nosso cérebro ele tem essa capacidade fantástica. Porque, assim, a gente não usa toda a nossa capacidade, né, de desenvolvimento cerebral. Então, quando a gente está limitado... A gente usa até uma parte muito pequena. Reduzida. Quando a gente está limitado em alguma habilidade, a gente começa a estimular o cérebro, né, por outras vias, a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente realmente desconhecia, mas está ali dentro da gente. Então, é essa potência do ser humano que a Gestalt terapia trabalha, né, de poder ampliar os seus limites, as suas fronteiras. A gente tem muito essa questão da fronteira da familiaridade. A gente busca o que é familiar.
Porque mesmo que dê errado, eu sei como é que eu faço para chegar ali, Exato. né? Exato. Então, agora eu vou trabalhando a minha segurança, né? Trabalhando essa minha expectativa de futuro, eu consigo explorar uma outra forma e ampliar um pouco mais essa minha fronteira, né? E um pouquinho além daquilo que eu estou acostumada a fazer. E isso é muito importante para o próprio envelhecimento, né? Para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa aproveitar. Já que a gente está vivo, a gente tem que aproveitar, né? Porque ninguém quer ficar vivo, mas dependendo de medicação, né? Limitado na sua locomoção, a gente quer ficar vivo com saúde. Exatamente. Né? Então, a gente quer se aposentar podendo aproveitar. Sim. E aí são esses caminhos que, desde o momento que eu estou ativo, eu já posso experimentar. Então, eu já posso experimentar no final de semana uma nova atividade, né? Jogar um futevôlei, um beach tênis, que está né, muito divulgado agora. Até então, a gente não sabia como é que fazia, com a raquete, com a bolinha. Exato. Agora é fácil, porque assim, quanto mais a gente faz uma atividade que dá prazer, mais a gente quer repetir aquilo. E quanto mais a gente repete, mais a gente vai afinando, né, nosso processamento, ganhando habilidade. Não fazer algo novo, que é prazeroso, vai permitir essa vitalidade que a gente até então desconhecia, porque não usava. Né? A potência está aqui, a gente precisa descobrir. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem o hábito de não estressar o cérebro. Não é um estresse, mas acaba, para algumas pessoas, acaba sendo um estresse, né? Você vivenciar o novo, fazer o diferente, o que não está acostumado a fazer, pô, não vou conseguir, não vou fazer. Então acaba que o cérebro, acho que tem essa limitação também, que você precisa estar sempre tentando passar por cima disso, né? De economizar, de não deixar você vivenciar um momento de estresse maior, te tira daquela situação quando você está... O medo, né? O medo já é um resultado do cérebro te tirando de algo diferente que vai acontecer. Sim, uma função protetiva. Exato. Mas quando essa função protetiva ela fica cristalizada, ela fica rígida, aí a gente começa a adoecer, né? Exato. Então, a gente precisa ir além, assim, buscar a segurança. Sim. Então, assim, quando eu tenho a minha autoestima, né, minha confiança equilibrada, eu consigo perceber que tem um risco, mas eu sou capaz de passar pelo aquele risco, superar para alcançar o meu objetivo. Né? Então, a gente tem que ir sempre um pouquinho além. Meu limite foi até aqui hoje, amanhã pode ser um pouquinho mais além, e ali eu vou, né, buscando aquele objetivo maior, de repente, que é aprender uma nova língua. Exato. Eu vou começar com o básico, né? Sim, também. Sim. Esse é um ponto assim, que a gente é muito ansioso, né? A gente quer chegar e já quer ter o melhor desempenho. Você já quer aprender a falar inglês sabendo falar inglês. Isso. já quero aprender a falar inglês para conversar, para poder viajar, mas esquece que eu preciso do básico. Passar por um processo. Um processo, né? Não que eu não possa fazer dessa forma, mas vai me custar um determinado tanto de energia, de investimento. Né? Então, assim, se eu me planejo, eu posso fazer com tempo, com calma, né? Buscando economizar essa energia no sentido de não sofrer por ansiedade. Exato. Mas ir cada vez um pouquinho além. Sim, eu sempre costumo falar que você, para colocar uma atividade nova em prática, ou algum projeto em prática, você precisa, do momento que você se programa para começar a fazer, você precisa pôr em prática até, no máximo, 3, 4 dias depois que você pensou em fazer. Eu vou colocar isso em prática. Se você, a partir do 4º dia, isso não entrou em prática, dificilmente você vai colocar em prática nos próximos dias. Isso vai cair no esquecimento. Sim. E você vai ter que reprogramar novamente. E se você coloca em prática, você precisa fazer isso pelo menos por 23 dias para que aquilo vire uma rotina e você consiga dar sequência. É o período de condicionamento. Exatamente. Né? Então, tudo que é novo, a gente sempre fala, né? Vamos experimentar. Eu falava 21, agora eu já vou atualizar, né? 23 dias. Então, vamos experimentar isso, né? Por 23 dias, para que você se condicione a essa nova tarefa. Sim. Né? Para que você possa criar essa nova via, e aí você já começa até a fazer aquilo no automático. Você já não precisa pensar para
Hoje eu tenho que acordar cedo para ir para academia. Não. Seu corpo já está programado para acordar e ir. Né? Você já tem a motivação necessária porque você já está condicionado àquela atividade. Então, é muito importante essa persistência. Sim. Isso é ótimo. Bom, Marcela, estamos chegando na nossa parte final, né? Porra, ótimo, foi extremamente produtivo nosso encontro. Eu queria que você falasse agora onde que o trabalho que você faz, se você desenvolve, aonde que você desenvolve, né? As suas redes sociais, né? E o que é possível fazer assim, dentro de uma empresa para que a gente consiga colocar isso realmente em prática, alguma campanha, algum trabalho dentro da empresa, como que a gente colocaria isso em prática? Agora eu queria que você ficasse bem à vontade para falar sobre isso e para passar para a gente onde é que a gente vai te encontrar aí para algumas parcerias, algumas coisas interessantes e onde essas pessoas podem te encontrar também. Sim. Bom, pensando nas empresas, eu sugiro um trabalho multidisciplinar, né? Já olhando lá para o artigo, para o Estatuto do Idoso, fazendo assim, né, sempre que possível, com essa antecedência de 2 anos, ter mesmo um programa, sabe? Um programa de preparação para a reserva. Sim. Onde você possa oferecer para o seu funcionário a possibilidade de pensar esses temas, né? De vivenciar dinâmicas, vivenciar essa mudança, fazer esse planejamento de vida, né? Para que ele possa ir para a aposentadoria sem ter medo, sabendo assim, que ali é um novo começo. Então, dar esse apoio é muito importante, até para que ele possa, nos últimos anos ali de vida ativa, ter a saúde emocional para continuar se mantendo produtivo, porque ele não vai estar sofrendo por ansiedade, por outros transtornos ali que podem acontecer com esse momento da aposentadoria. Né? Então, é muito importante que as empresas possam, sim, oferecer para os seus funcionários um programa de preparação para a aposentadoria, junto com diversos profissionais, porque aí a gente vai estimular a parte da psicologia, a parte do preparador físico, o consultor financeiro. Imagina a gente reunir todos esses profissionais num programa para a empresa. Isso né? bem Vai ser interessante. Muito, muito bacana. E eu presto atendimento presencial e online, né? No momento, eu estou em Guaratinguetá, tenho um consultório em Guaratinguetá e outro em Taubaté. Atendo nessas 2 cidades no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. E tenho minha rede social, que é o PC Marcela Trept, onde você vai encontrar um número de WhatsApp para marcar o atendimento presencial ou online. Sim. Esse seu WhatsApp vai estar na tela. Né? E a gente também vai colocar na descrição também do YouTube também. A gente vai colocar todos os seus canais, todas as suas redes, telefone de contato, se for o caso. Né? Então, assim... na tua rede a gente já consegue... Como é que a gente chega até você? É pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, né? Lá na rede do Instagram já tem o link para o meu WhatsApp, né? Que é um WhatsApp profissional. Então, entrando no WhatsApp, você também tem um catálogo, né? Dos trabalhos ali que eu já desenvolvi. Tanto a terapia de casal, atendimento clínico, palestras, né? Como eu falei no início, assim, eu tenho palestras de diversos temas dentro da área da psicologia, gosto muito de falar, né? Então, a empresa que estiver interessada em ter uma consultoria comigo também na parte aí da psicologia, eu estou aqui à disposição. Pode ter pelo mesmo número. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pô, a gente agradece muito você estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Foi muito produtivo, né? Com certeza voltaremos em algum outro episódio aí, a gente vai estar trazendo novamente, até de repente a gente programar algo com relação à multidisciplinaridade mesmo, né? Excelente. Trazer um nutricionista, trazer psicólogo, um preparador físico, alguém da parte financeira, e a gente fazer um debate aqui, um bate-papo bem, bem interessante falando sobre todas as áreas, né? Excelente. Juntar todo mundo aqui. Sim, porque... tem uma máxima dentro da Gestalt terapia que é o todo é mais do que a soma das partes, né?
Então, falar individualmente tem um resultado, mas quando a gente está junto, a gente vai criar um outro ambiente, Exatamente. Né? De relação, de conhecimento, que um complementa o outro. Hoje em dia, ninguém está sozinho. A gente precisa dessa complementação de especialidades, porque o ser humano é um todo, né? Sim. A gente não está dividido aqui, né? Cabeça, corpo. Não, a gente funciona no todo. Nós somos esse corpo todo, né? Então, eu gosto muito do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? De trocar as informações, de trabalhar com o campo familiar também é importantíssimo, né? Porque Sim. o indivíduo ele não está sozinho. Exato. Então, acho que vai ser muito produtivo. Agradeço muito o convite de estar aqui hoje com vocês, né? Foi um prazer enorme. Estou à disposição. Pode ter certeza que voltaremos. Muito obrigado. Um bom dia a todos aí, né? E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, todos os canais estão aí. Segue lá, passa para os amigos, passa para todo mundo, curte, senta o dedo no like para gente fazer esse canal crescer. Tá? Mais um episódio excelente e até a próxima aí a todos. Até.